Imagine acordar cada manhã sentindo-se energizado, claro e certo de que o dia à frente não é apenas mais um, mas uma oportunidade genuína de crescer, avançar e finalmente assumir o controle da sua vida. Mas vamos ser realistas por um segundo. Com que frequência você realmente acorda sentindo-se assim? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente está se arrastando para fora da cama, sentindo-se preso, perdido ou simplesmente enganado por hábitos que já não servem mais. A verdade é que a forma como você começa o seu dia não se refere apenas aos primeiros minutos, mas a formatar todo o curso do seu dia, sua mentalidade e, por fim, sua vida. Os antigos estoicos compreendiam bem isso. Marcos Aurelius disse: "Quando você se levantar pela manhã, pense naquele privilégio precioso de estar vivo, de respirar, de pensar, de curtir, de amar." Hoje, vamos nos aprofundar em como você pode aplicar essa sabedoria praticamente cada manhã, criando hábitos poderosos que ajudam a dominar a sua mente e assumir o controle do seu dia. Se você se identifica com o que estamos fazendo aqui e vê valor em reconquistar as suas manhãs e sua vida, um simples favor gratuito que peço é clicar no botão de inscrever-se. Isso apoia genuinamente o canal e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Agora, vamos começar. Vamos encarar a realidade. A maioria de nós tem uma relação complicada com as manhãs. Eu entendo. Sua cama parece um abraço quente e o botão de soneca é seu melhor amigo, sussurrando doces mentiras de só mais 5 minutos. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não admite. As primeiras horas da manhã são uma mudança de jogo absoluta. Não estou dizendo isso apenas para soar motivacional. Isto é realidade. Essas horas calmas antes que os e-mails cheguem, antes que as mensagens cheguem, antes que o caos da vida se instale, são o seu ingresso dourado para clareza e controle. Imagine isto: acordar uma única hora antes do que você normalmente faz. Só 1 hora. Pode parecer trivial ou até doloroso no início, mas imagine essa hora como um santuário de paz, um tempo ininterrupto. Pense nela como sua oásis pessoal no deserto agitado de vida. Vida diária, sem distrações, sem exigências, apenas você e seus pensamentos, planejando o seu dia, definindo suas intenções, ou até mesmo se entregando à leitura de algo significativo, algo que o ancore na sabedoria e na perspectiva. Os antigos estoicos compreendiam isso melhor do que qualquer um. Sêneca já disse: "Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade", nos lembrando que o medo de acordar cedo é, muitas vezes, pior do que o ato em si. Não é o ato de acordar que dói, mas sim a história que conta para si mesmo de que estará cansado, miserável ou ineficiente, o que realmente o impulsiona para trás. Ao acordar mais cedo, você quebra essa ilusão, provando para si mesmo que a disciplina é liberdade, como a filosofia estoica ensina belamente. E sim, vai ser desconfortável no início, mas o crescimento nunca vem da zona de conforto. Carl Jung, o brilhante psicólogo, disse de forma poderosa: "Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta." Essa hora extra pela manhã é exatamente quando você pode olhar para dentro, despertando não só seu corpo, mas seu eu mais profundo, sua visão autêntica e seu propósito genuíno. É quando insights surgem, problemas se desfazem e a clareza aparece. Seu alarme toca, você se arrasta para fora da cama. E qual é a primeira coisa que você procura? Vamos ser realistas. A maioria de nós corre direto para a máquina de café, ansioso por aquela comodidade cafeinada, aquela sacudida familiar que nos convencemos de que precisamos para nos sentirmos humanos novamente. E hey, não estou dizendo que o café é o mal. Confia em mim, eu entendo. Mas aqui está uma verdade simples que muitas vezes ignoramos na nossa desespera sonolenta por esse primeiro expresso. Seu corpo acorda desidratado, literalmente durante a noite. Seu cérebro e corpo ficam sem hidratação por horas, fazendo com que a água, e não a cafeína,
seja a primeira coisa que você realmente precisa. Então, em vez de imediatamente inundar o seu sistema com cafeína, comece o seu dia com um grande e refrescante copo de água. Pense nisso como apertar o botão de reset no seu sistema. Um ritual simples, mas poderoso, que define o tom para clareza e equilíbrio ao longo do seu dia. Os filósofos estoicos frequentemente enfatizam a importância de dominar as pequenas ações do cotidiano como chaves para uma vida maior. Epicteto, uma das mentes mais agudas do estoicismo, nos lembra que o progresso não é alcançado por sorte ou acidente, mas sim trabalhando em si mesmo diariamente. Beber água logo ao acordar é exatamente isso. Um ato de disciplina diária, um sutil sinal para sua mente e corpo de que você está priorizando o bem-estar acima do hábito. O seu cérebro, fascinantemente, é composto maioritariamente por água. Quando desidratado, ele dificulta o funcionamento ideal. A atenção, memória e humor sofrem. Começar o seu dia. Reposição. Esses fluidos essenciais é como dar um leve, mas decisivo, aviso de acordar para sua mente, preparando-a para enfrentar o que vier pela frente com pensamentos mais claros e emoções mais estáveis. Carl Jung já observou: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Esse simples hábito matinal, beber água antes do café, é um exemplo claro de transformar uma reação automática, inconsciente, aquela caminhada sonolenta em direção à máquina de café, em uma escolha consciente e liberadora. É sobre reconquistar o controle sobre seus impulsos, escolhendo o bem-estar e a clareza primeiro, ao invés de almejar a gratificação instantânea. Sua manhã é um solo sagrado. É uma tela em branco, um novo começo, um campo aberto de possibilidades. E ainda assim, a maioria de nós sabota isso imediatamente ao pegar o celular e mergulhar no caos das notificações. Essa carga imediata de entrada digital inunda sua mente com ansiedade, distrações e estresse, sequestrando o seu dia antes mesmo de ele ter a oportunidade de começar. Pense nisso. Em um momento você está deitado confortavelmente, curtindo os últimos restos da paz do descanso, e no próximo, está enrolado em e-mails, alertas de notícias de última hora, stories do Instagram de pessoas que você mal lembra de ter encontrado. Por que entregar o controle da sua preciosa clareza matinal a atualizações aleatórias e algoritmos? O estoicismo nos ensina a guardar nossa paz interior ferozmente. Marcos Aurelius famosamente aconselhou: você tem o poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Reconheça isso e você encontrará força. O seu celular é a porta de entrada pela qual inúmeros eventos externos invadem o seu santuário mental. A cada manhã, ao adiar essa rolagem, mesmo que só por 30 minutos, você reconquista o poder de escolher seus pensamentos, em vez de reagir ao que o mundo digital jogar em você. Carl Jung também nos alertou claramente: não somos o que nos acontece, somos o que escolhemos nos tornar. Cada manhã, você enfrenta uma escolha crucial. Você se tornará alguém impulsionado por pressões externas e distrações, ou vai deliberadamente formar o seu dia em torno de intenção e autoconhecimento. Pular essa rolagem matinal não só protege o seu estado mental, mas cultiva um senso mais forte de si mesmo. Você começa o dia sabendo exatamente quem está no controle. Você, não o seu feed. Considere como a sua manhã se sente quando você troca a tela por um momento de silêncio ou reflexão. Talvez você escreva, leia um trecho significativo ou simplesmente respire profundamente, organizando seus pensamentos. Você pode até redescobrir prazeres esquecidos, como saborear o silêncio ou notar a luz do sol da manhã. Quando você escolhe a presença ao invés da rolagem sem fim, o dia se desenrola a partir da clareza, em vez do caos. Há algo poderoso em começar o seu dia, com um ato simples de ordem. Não uma grande mudança, não uma conquista importante, apenas algo simples, algo que esteja ao seu alcance. Você acorda,
puxa as cobertas, arruma o travesseiro, esticar os lençóis e pronto. Você já fez algo intencional, algo completo. Você começa o seu dia com estrutura em vez de caos. E isso não é apenas uma atitude de organização, é treinamento mental. Vivemos em um mundo que glorifica transformações grandes e despreza o valor dos pequenos hábitos consistentes. Mas os estoicos sabiam melhor. Eles compreendiam que a grandeza não está nos gestos grandiosos, mas na disciplina diária. Limpeza, ordem, foco. Marcos Aurelius disse: "Não perca o resto de sua vida se preocupando com o que os outros pensam de você. Isso o impedirá de fazer qualquer coisa útil." E não é isso o que um ambiente bagunçado reflete às vezes. Uma mente distraída, puxada em 10 direções, mais preocupada com o mundo externo do que com o mundo interno. Arrumar sua cama pode parecer trivial, mas é o primeiro sinal que você manda para o seu cérebro: "Eu estou no controle hoje." Você não precisa de motivação, você tem momento. Este um pequeno ato se torna a primeira promessa cumprida, e promessas cumpridas constroem confiança com você mesmo, um respeito próprio que não é alto, mas é profundo. O admiral William McRaven foi direto: "Se você quer mudar o mundo, comece fazendo a sua cama. Não porque a cama por si só vai revolucionar sua vida, mas porque isso define um tom." Se você não consegue acertar as pequenas coisas, como esperar gerenciar as grandes? Se você cria a disciplina de fazer algo pequeno todos os dias sem falhar, o que mais você será capaz de fazer? O efeito de onda é real. Psicologicamente, é ainda mais profundo. Carl Jung acreditava no poder simbólico do ambiente. Ele escreveu: "Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino." E aquela bagunça ao seu redor não é apenas uma desordem, é o reflexo do ruído interior, pensamentos não processados, emoções não resolvidas. Arrumar seu ambiente. E frequentemente encontrará seus pensamentos seguirem. Arrumar a sua cama não é apenas estética, é alinhamento psicológico. É assim que os estoicos viviam, não com perfeição, mas com propósito. Eles começavam cada dia afirmando o controle sobre o seu tempo, seu espaço e sua mentalidade. Arrumar a cama é sobre começar o dia nos seus termos. É uma declaração: "Eu não serei dominado pela desordem. Não. Permitirei que o meu ambiente defina o tom da minha mente. Eu escolho a disciplina, mesmo nas coisas mais simples." Alguns dias parece que o seu corpo está puxando a sua alma atrás dele. Membros pesados, cabeça nublada, zero motivação. Mas o problema não é que você é preguiçoso ou quebrado, é que o seu sistema ainda está adormecido. A sua mente pode ter aberto os olhos, mas o seu corpo ainda não se alinhou. E até que ambos estejam em sincronia, você está operando com baixo potencial. A maneira mais rápida de estabelecer essa conexão: mova-se. Você não precisa quebrar um recorde ou suar a camisa antes do café da manhã. Não se trata de perseguir ABS ou preparar-se para o melhor resultado fitness. Trata-se de uma simples coisa: ativar a sua força de vida. O movimento, deliberado, gentil, até mesmo lento, é a maneira do seu corpo dizer: "Estou aqui, estou pronto, vamos lá." Alguns stretches, uma caminhada curta, agachamentos ou poses de yoga. Só o suficiente para acordar o sistema nervoso, fazer o sangue circular e lembrar o seu cérebro de que você não é uma máquina, você está vivo. Os estoicos valorizavam a força física, não por vaidade, mas por vitalidade. Epicteto disse uma vez: "Nada grande é criado de repente." Isso inclui a sua energia, sua disciplina, o seu sentimento de controle. Ela se constrói devagar, habitualmente, dia após dia. Movimentar-se pela manhã não é um treinamento, é um ritual, um ato silencioso de autorrespeito que ecoa em seu humor, foco e até mesmo seus relacionamentos. Há psicologia por trás disso também. Carl Jung
Acreditava na ligação profunda entre o corpo e a mente, entre o que é inconsciente e como se manifesta através de nossa carne. Ele disse: o corpo é apenas a visibilidade da alma. Se você está rígido, trancado ou fisicamente dormindo, o que sua psique está dizendo? Que está preso, reprimido, cansado. Faça o seu corpo se mover e a mente frequentemente se segue. Não o contrário. E a outra coisa, o reset emocional que acontece com o movimento. Sente-se ansioso? Mova-se. Sente-se preso? Mova-se. Sente-se triste, desmotivado, sem inspiração? Mova-se. O movimento dissipa o estagnamento. Não precisa ser elegante ou coreografado. Só precisa começar, porque, uma vez que o momento inicia, cria um efeito dominó. A energia sobe, a clareza surge, e de repente, você não está apenas passando pelos movimentos, está dirigindo o seu dia com propósito. Sêneca nos lembrou que não é o fato de ter um tempo curto para viver, mas sim o fato de desperdiçarmos muito dele. E, vamos ser honestos, quantas manhãs são perdidas no celular, deitado, ainda esperando se sentir pronto? Não espere, não negocie, simplesmente mova-se. Faça isso antes que suas desculpas te alcancem. Há um momento antes de entrar no banho gelado em que o seu cérebro grita: não vai dar. E é neste exato momento, quando toda parte de você quer retirar, que a transformação começa. Aquela hesitação, aquela resistência, essa é a zona de conforto puxando seus calcanhares. Mas se você tem buscado força mental, clareza emocional, ou até mesmo um começo mais afiado para o seu dia, aqui está o seu ponto de entrada. Água gelada, sem filtros, sem flores, apenas você, a sua respiração e a sua vontade. Vamos deixar isso claro. Sim, é desagradável no início. Não é suposto ser agradável, mas é justamente aí que está o ponto. Os estoicos eram obcecados por enfrentar voluntariamente o desconforto, não porque gostavam de sofrer, mas porque sabiam algo que a maioria de nós esquece: o conforto cria a fraqueza. Marcus Aurelius escreveu: não é a morte que o homem deve temer, mas sim o fato de nunca começar a viver. Em um mundo construído para evitar o desconforto, entrar em um banho gelado é uma declaração radical de que você está escolhendo viver com intenção, coragem e determinação. Psicologicamente, a exposição ao frio te choca para o presente. O impacto no seu sistema te puxa para fora da neblina mental e te força a respirar profundamente, a focar e a substituir o seu instinto de fugir por um maior controle. Isso é neuroplasticidade em ação. O seu cérebro se reconfigurando para lidar com o desconforto com menos pânico e mais calma. Carl Jung disse uma vez: o que você resiste, persiste. E aquela resistência ao frio, ela é simbólica de cada outro desconforto que você evita. Medo do fracasso, medo da crítica, medo da incerteza. Enfrente a água, e você começa a aprender a enfrentar o resto. Isso também constrói o que os estoicos chamavam de fortitão, resiliência mental. Sêneca acreditava em treinar o corpo e a mente para a adversidade. Ele jejuava, usava roupas rústicas, fazia coisas difíceis, não pelo sofrimento, mas pela força que isso lhe trazia. Os banhos gelados são uma versão moderna disso, uma prática diária de treinamento de resistência para o seu sistema nervoso. Você entra, respira através do impacto, e ao fazer isso, prova para si mesmo que pode suportar o desconforto sem vacilar. Esse tipo de confiança não fica no banheiro, ela se estende para o trabalho, para os relacionamentos, para a vida. E então, há o benefício fisiológico. Banhos gelados aumentam o fluxo sanguíneo, liberam endorfinas e elevam a sua alerta. Você não precisa de café para se sentir acordado. Você precisa de coragem. Aquela onda gelada limpa a neblina mental e te joga direto no momento. Alerta, energizado, presente. Mas aqui está a coisa. Você não precisa começar com 5 minutos. Comece com 30 segundos.
Só um pouco de água, gelada para finalizar o seu banho quente. Um momento de impacto. Uma pequena conquista. Uma oportunidade de dizer: eu faço coisas difíceis. Os estoicos acreditavam que a virtude era forjada na ação, não na teoria. Essa é a sua ação. Um momento de conquista interna. Há algo poderoso em dar forma aos seus pensamentos, transformando a bagunça dentro da sua cabeça em algo visível, em algo real. A maioria de nós carrega um fluxo constante de preocupações, coisas para fazer, memórias, julgamentos, ideias, tudo girando em um loop caótico. E deixado sem controle, esse loop se torna uma armadilha. Ele rouba o seu foco, vai envenenando o seu humor e embaça as suas decisões, antes mesmo do seu dia começar. É por isso que o jornalismo não é uma moda artística, é higiene mental. Alguns minutos com uma caneta e papel podem fazer mais pela sua clareza do que horas de pensamento excessivo. O ato é simples. Sente-se e escreva. Sem regras, sem polícia de gramática. Apenas um despejo honesto do que está assentado no seu peito ou entulhando a sua mente. Pode ser uma preocupação permanecente de ontem, um sonho vivo, um flash de gratidão ou um momento agudo de autorreflexão. Deixe sair. Não filtre. Não edite. Não se trata de escrever algo bonito, mas sim de esvaziar a gaveta mental de lixo antes que o dia a encha novamente. Os estoicos praticavam isso há séculos. Eles escreviam cartas para si mesmos, reflexões, lembretes, alertas. Marcos Aurelius mantinha um diário que agora conhecemos como Meditações. Nunca tinha a intenção de ser publicado. Nunca escrito para outros. Apenas notas pessoais para manter seus princípios afiados e seu ego sob controle. Em um trecho ele diz: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa linha poderia nunca ter existido se ele não a tivesse escrito. Se ele não tivesse processado seus desafios com tinta e insight. O jornalismo não o ajudava apenas a refletir. Ele o ajudava a governar um império com compostura. A psicologia moderna também apoia isso. Carl Jung acreditava que a mente inconsciente tenta constantemente se comunicar conosco, frequentemente através de símbolos, humores e sonhos. Ele escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. E qual a melhor forma de trazer o inconsciente à luz senão escrevendo-o? Quando você escreve, você dá uma voz ao seu mundo interior. Você descobre padrões que não sabia que existiam, frustrações repetidas, medos enterrados, histórias antigas que você tem vivido sem questionar. O jornalismo é como uma conversa silenciosa com a parte de você que raramente fala. A parte que não está desempenhando, não está agradando, mas que fala a verdade. E é nessa honestidade que algo muda. Você começa a enxergar sua situação mais claramente. As decisões se tornam menos sobrecarregantes. Você começa a notar o que realmente importa e o que é apenas ruído. Até nos piores momentos, seu diário é um espaço seguro. Você pode estar com raiva, ansioso, perdido. E ainda assim, ele escuta. Ainda assim, ele te sustenta. E nos melhores dias, ele se torna um vault de insights e conquistas que você esqueceria se não fossem capturados nas suas próprias palavras. Sêneca escreveu: devemos a cada noite chamar a nós mesmos a responsabilidade. Ele acreditava que o autoexame era a raiz da sabedoria. O jornalismo matinal é o mesmo princípio em ação, exceto que você não está apenas revendo o passado, mas se preparando para o dia à frente. Há um tipo estranho de ansiedade que não vem de fazer demasiadas coisas, mas de não saber o que fazer em absoluto. Você acorda, talvez até se sinta motivado, mas até o meio-dia, você está pulando entre tarefas, correndo atrás de distrações e finaliza o dia exausto, sem nada concreto para mostrar. Isso não é falta de vontade, é falta de direção. E quando você não dá um alvo para o seu dia,
você acaba dando sua energia para qualquer coisa que seja alta o suficiente para chamar a sua atenção. É por isso que definir metas não se trata de visões abstratas de quadros de visões. Estou falando de definir metas claras e imediatas. Aquele tipo de meta que você pode agir hoje, não 20, não 10, apenas 3. 3 tarefas concretas e alcançáveis que fazem o progresso acontecer, em vez de só se movimentar. Porque, vamos ser honestos, estar ocupado não significa que você está sendo produtivo. E, a menos que você defina o que o sucesso parece hoje, você vai passar o seu tempo reagindo a tudo o que não é importante. Os estoicos eram extremamente intencionais com o seu tempo. Eles não acreditavam em passar o dia esperando que a clareza aparecesse magicamente. Epicteto foi direto. Diga primeiro a você mesmo o que você será, e depois faça o que for preciso fazer. Tradução: saiba para onde está vai, ou outra pessoa te levará para qualquer outro lugar. Até mesmo a psicologia dá apoio a isso. Carl Jung enfatizou a importância da individuação, essencialmente, se tornar uma pessoa completa e direcionada. Ele acreditava que as metas não servem apenas como ferramentas para conquistas, mas para a realização pessoal. A sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Quando você definir suas metas com honestidade e intenção, você não está apenas planejando o seu dia, você está formando a sua identidade. E aqui está a verdade. As metas não precisam ser massivas. Na verdade, menos é melhor. Responda àquela mensagem que você tem evitado. Escreva uma página. Caminhe por 20 minutos. Quando você mantiver suas metas simples e alcançáveis, você dá a si mesmo a permissão de realmente terminar algo, e isso cria momento. Conquistas não se tratam de tamanho, mas de conclusão. Uma tarefa concluída constrói confiança. 10 meias concluídas, elas constroem frustração. A maioria das pessoas não se dá conta de quão frágil o seu estado mental é. Pela manhã, você acorda e, em segundos, seu cérebro começa a escanear por entradas. Algo para reagir, algo para se agarrar. E o que a maioria de nós lhe dá? A rolagem de notícias apavorantes, headlines de clique, notícias do mundo que aumentam o cortisol antes mesmo do café da manhã. A parte pior, você mal percebe que isso está acontecendo. Você pensa que está se atualizando, mas o que realmente está fazendo é alimentar a sua mente com lixo e esperando que ela carregue você durante um dia significativo. A verdade é que a sua mente tem fome. No momento em que você acorda, ela anseia por direção, propósito, clareza. E assim como o seu corpo se desempenha melhor quando alimentado com comida limpa, os seus pensamentos desempenham melhor quando alimentados com conteúdo limpo. Se você alimentar a mente com ruído, obterá confusão. Se você alimentar a mente com substância, obterá força. Os estoicos já sabiam disso longe antes dos smartphones existirem. Eles acreditavam que os primeiros pensamentos do seu dia deveriam ser escolhidos, não herdados do mundo. Sêneca escreveu: associe-se a pessoas que são prováveis de melhorá-lo. Em termos modernos, isso inclui o conteúdo que você consome: livros, ensaios, filosofia, podcasts. Estes são seus mentores matinais. 10 páginas de algo que o eleve, o ancore, ou até mesmo o desafie serão mais para o seu crescimento do que horas de rolagem passiva já poderiam ser. E não se trata de se tornar um inteligente rígido, mas sim de ser intencional. Você está escolhendo os pensamentos que vão formar as suas decisões, as emoções que vão conduzir as suas conversas, os valores que vão guiar a sua vida. Porque, quer você saiba ou não, você está sendo formado a cada manhã, cada entrada. Carl Jung disse: você é o que faz, não o que diz que fará. E ler, alimentar a sua mente de maneira deliberada, é fazer algo. É ação, não apenas pensamento mágico. Até Marcos Aurelius começava cada dia com meditações,
Não briefings de estratégia, não dramas políticos, mas uma reflexão interior ancorada na filosofia. Por quê? Porque ele sabia que antes de liderar os outros, ele precisava liderar a si mesmo. E liderar a si mesmo começa com as ideias que você escolhe absorver. Isso não precisa ser uma mudança massiva de estilo de vida. Você não precisa devorar um livro inteiro antes do amanhecer. Comece pequeno. 10 minutos, algumas páginas, um episódio de podcast que fale a verdade em seu ouvido, em vez de ruído. Pense nisso como tunar seu instrumento antes de uma apresentação. Você está alinhando seus pensamentos com o que importa mais, antes que a vida comece a exigir coisas de você. Algumas pessoas acordam e se atiram direto para o seu dia, meio dormindo, reagindo ao que quer que a vida lançar. Mas outras, aquelas que parecem calmas, claras e centradas, começam de forma diferente. Elas tiram alguns minutos silenciosos para ver o dia antes de vivê-lo. Não na tela, não no planejador, mas no teatro de sua própria mente. Elas fecham os olhos e imaginam quem querem ser, como querem se movimentar, como querem responder. Não perfeitamente, mas com propósito. E isso faz toda a diferença. A visualização pode parecer abstrata, ou até mesmo uou para alguns, mas é uma das práticas mais fundamentadas e suportadas pela ciência para gerar resultados reais. Quando você se imagina sucedendo, realmente vê isso em detalhes, seu cérebro começa a criar os caminhos neurológicos necessários para transformar aquela visão em realidade. Você prepara a sua mente para esperar o sucesso, notar oportunidades e filtrar as distrações. Não é magia, é biologia. E quando feita consistentemente, ela pode ajudar a reconfigurar sua mentalidade para agir em alinhamento com seus objetivos, em vez de seus medos. O estoicismo compreendia isso longe antes da neurociência chegar às mesmas conclusões. Os estoicos praticavam uma forma de ensaio mental chamada praemeditatio malorum, uma reflexão sobre o que poderia dar errado, não para catastrofizar, mas para se preparar. Mas eles também alcançaram uma forma de contemplação de quem queriam se tornar. Epicteto disse: pratique-se, por favor, nas pequenas coisas e depois proceda para as maiores. A visualização é essa prática. Você está ensaiando força, coragem, clareza antes que o teste chegue. Você está treinando o seu mundo interior para que o seu mundo exterior não te balance com tanta facilidade. Atletas como Michael Phelps usavam a visualização diariamente, não uma vez. Na vida, não apenas antes de um grande evento, mas diariamente. Ele ensaiava mentalmente a sua natação até o menor movimento, para que quando o momento chegasse, seu corpo já soubesse o que fazer. É isso que torna essa prática tão poderosa. Você não está apenas pensando positivamente, está ensaiando o sucesso. Você está construindo familiaridade com a versão de si mesmo que já sabe como vencer. E isso não é apenas para atletas, isso é para você. Antes daquele encontro, antes daquele conversa difícil, antes daquele objetivo pessoal que sempre escorre. Gaste 5 minutos silenciosos vendo o resultado que você quer. Sinta isso. Não apenas pense em fazer a tarefa, veja como você se sente, como você respira, como você lida com os impasses. Torne isso visceral, torne isso credível. Marcos Aurelius, ao escrever para si mesmo em Meditações, se lembrava todos os dias de como queria agir e responder, não reagir. Ele não deixou isso ao acaso. Ele visualizou o automestrado antes que a pressão chegasse. E se foi bom o suficiente para o homem mais poderoso do Império Romano, talvez seja bom o suficiente para nós também. É fácil esquecer o quanto você já tem quando a sua atenção está constantemente puxada para o que falta. Vivemos em um mundo que nos empurra a perseguir mais. Mais sucesso, mais reconhecimento, mais objetivos. E nessa corrida, frequentemente perdemos de vista o que já está dentro de nós e ao nosso redor.
A gratidão não é um conceito amorfo de sentir-se bem. É uma disciplina, uma prática mental, uma forma de se ancorar na realidade quando tudo ao seu redor parece estar girando. Porque aqui está a verdade. O seu cérebro está programado para focar nos problemas. É um instinto de sobrevivência. Se você não assumir o controle desse foco, ele vai naturalmente se desviar para o que está errado, o que está faltando, o que pode dar errado. Mas quando você para, só por um minuto, e traz sua atenção para o que está bom, o que está funcionando, o que ainda está aqui, é aí que tudo começa a mudar. A sua mentalidade mudará, o seu estresse se assentará, a sua perspectiva se expandirá. Os estoicos já sabiam disso logo antes da ciência moderna chegar a essas conclusões. Sêneca escreveu: "Nada é mais honrável do que um coração grato." Para ele, a gratidão não era decorativa, era a armadura, uma ferramenta para se manter resiliente e ancorado em um mundo caótico. Quando você escolhe ser grato, especialmente diante da incerteza ou pressão, você está reconquistando a sua soberania mental. Você está provando que não precisa de condições perfeitas para encontrar algo que valha a pena ser apreciado. Carl Jung, olhando por uma lente psicológica, acreditava que muito do nosso sofrimento vem da desconexão. Desconexão do significado, de si mesmo e do momento presente. A gratidão funciona como uma ponte, reconectando você com as partes da vida que mais importam. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E esse processo frequentemente começa não com um grande avanço, mas com a consciência silenciosa de quanto já está dentro de você e ao seu redor. A neurociência apoia o que os estoicos e filósofos já sabiam instintivamente. Praticar a gratidão aumenta dopamina e serotonina, químicos que melhoram o humor e o foco. Ela também diminui o cortisol, reduzindo o estresse e a ansiedade. A gratidão não é apenas emocional, ela é biológica. Ela prepara o seu cérebro para buscar o que está certo, em vez de escanear sempre o que está errado. Até Marcos Aurelius, no meio de governar um império e enfrentando dificuldades pessoais, tirava um tempo para reflexão. Ele se lembrava diariamente de focar no que era bom, útil e verdadeiro. Não porque a vida fosse fácil, mas porque a clareza era essencial. Ele escreveu: "Não se dê o luxo de sonhar em ter o que ainda não tem, mas conte as principais bênçãos que você já possui." Aquela mentalidade não o enfraqueceu. Ao contrário, ele se tornou mais estável, mais capaz. A maioria das pessoas acorda e se lança direto na sua lista de tarefas, tentando correr da pressão antes que ela alcance. Mas, e se, em vez de correr para o dia, você se ancorasse primeiro? Não com uma tarefa, mas com um pensamento. Não qualquer pensamento, mas um que tenha sido aperfeiçoado através de séculos de dificuldades, clareza e experiência humana vivida. A sabedoria estoica não é antiga apenas por tradição, mas porque é eterna, ela funciona. A beleza da filosofia estoica está na sua simplicidade. Ela não pede para você escapar do caos da vida, mas sim enfrentá-lo de frente, com clareza, disciplina e força. Uma única frase, essencialmente, pode ser o suficiente. Uma linha de Marcos Aurelius ou Epictetus, mantida na sua mente como uma bússola, pode mantê-lo firme quando o mundo começar a girar. Marcos Aurelius escreveu: "A alma se torna pintada com a cor de seus pensamentos. Deixe isso mudar um pouco. Os pensamentos que você carrega não são apenas ruídos de fundo. Eles moldaram o que você está se tornando." Refletir sobre a sabedoria estoica cada manhã ajuda a escolher esses pensamentos de forma deliberada. Você não está apenas reagindo à vida, está se preparando para ela. É como colocar uma armadura emocional antes de enfrentar o seu dia. Quando você começa o dia refletindo sobre uma única ideia estoica, você está definindo o seu tom psicológico. Você está decidindo antecipadamente como reagir a impedimentos, interrupções, críticas
ou inseguranças. Em vez de encolher-se, você se move com intenção. Em vez de girar em círculos, você retorna ao centro. Isso é o que Epicteto queria dizer quando ele dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Psicologicamente, esse tipo de reflexão tem raízes profundas. Carl Jung enfatizou a importância de examinar o nosso paisagem interior diariamente. Ele acreditava que, se não refletirmos conscientemente, o nosso inconsciente acaba dirigindo o nosso comportamento sem que nos demos conta. Ele disse: as suas visões se tornarão claras somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. A reflexão matinal, então, não é apenas filosófica, é uma defesa psicológica. Você não precisa de uma longa entrada no seu diário ou uma almofada de meditação. Basta escolher uma frase, uma linha que ressoe com você. Leia-a, sente-se com ela, pergunte a si mesmo o que realmente significa, não de forma abstrata, mas em sua vida. Como isso se aplica àquele encontro que você está com medo? Ao relacionamento que você está navegando? Ao desafio que você tem evitado? O estoicismo não foi feito para ficar em livros, mas para viver em suas decisões. Quanto mais você faz isso, mais ancorado se torna. Você começa a notar quando sua mente quer espiralizar em dramas, quando o seu ego quer atacar, quando seus medos querem controlar o show. Essa frase simples se torna uma força silenciosa, guiando-o de volta a si mesmo. Há um tipo de exaustão que não tem nada a ver com o sono. É o peso que se constrói quando a sua vida é vivida inteiramente dentro de casa, sob luzes fluorescentes, atrás das telas, sob pressão. É quando a sua mente está superestimulada e o seu corpo está subestimado. Você está sempre conectado, sempre reagindo, e, lentamente, quase sem perceber, você se desconexa do mundo, do seu corpo, de si mesmo. Às vezes, a solução mais simples não é mais produtividade ou mais estímulo, é simplesmente sair de casa. Soa básico, quase básico demais para importar, mas passar apenas alguns minutos ao ar livre, respirando ar real, sentindo o solo sob os seus pés, deixando o sol, ou até a chuva tocar a sua pele pode mudar o seu estado mental inteiro. E não se trata apenas de escapar de um ambiente, é sobre reconexão com algo ancestral, algo essencial. Porque antes de ter cidades, algoritmos e calendários, tínhamos estações, vento, canções de pássaros e solo. Ainda estamos conectados com esse mundo, mesmo que não vivamos mais nele. Os estoicos, por mais intelectuais que fossem, nunca se viram como separados da natureza. Na verdade, toda a sua filosofia foi baseada em se alinhar com ela. Marcos Aurelius escreveu: adapte-se à vida que foi dada a você, e realmente ame as pessoas com as quais o destino o cercou. Isso incluía o mundo ao seu redor. A natureza não era apenas um cenário para os estoicos, era um professor, um lembrete de que tudo muda. Tudo flui e tudo está conectado. Carl Jung tinha uma visão semelhante, mas através de uma lente psicológica. Ele acreditava que o homem moderno sofre não apenas por trauma, mas por uma desconexão profunda com o mundo natural. Ele disse: a vida natural é o solo nutritivo da alma. Quando perdemos o contato com esse solo, literalmente e metaforicamente, começamos a nos sentir desconectados, ansiosos, inquietos. Não é coincidência que uma curta caminhada na floresta possa te acalmar mais do que horas de pensamento excessivo já podem. E não, você não precisa sair em um retiro de fim de semana nas montanhas. Comece pequeno. Dê um passo para fora por 5 minutos de manhã. Sinta o frio do ar ou o calor do sol. Note o céu, as árvores, os pássaros, a calma. Não se trata de transformar isso em mais uma tarefa, mas sim de deixar a natureza te lembrar do que ainda existe fora do caos curado do seu cronograma. O filósofo grego Heráclito disse uma vez:
A natureza adora se esconder. Mas ela não está se escondendo de você. Ela está sempre lá, esperando, oferecendo calma, perspectiva, beleza e cura. Quanto mais tempo você passa nela, menos reativo você se torna. Menos urgência parece que cada coisa tem. Mais humano você se torna novamente. Há uma razão pela qual suas manhãs parecem nebulosas, lentas ou espalhadas. E não se trata apenas de falta de café ou motivação. Frequentemente, é porque você está tentando funcionar com um corpo de alto desempenho sem o combustível certo. Falamos muito sobre mente, produtividade, disciplina, mas esquecemos que o seu cérebro é um órgão físico. Ele não funciona somente com pensamentos. Ele funciona com combustível, e a qualidade desse combustível importa mais do que gostamos de admitir. Muitas vezes, o café da manhã é sacrificado no altar da velocidade. Você está atrasado, então o pula ou pega algo processado, doce, rápido e vazio. E claro, isso pode te dar um impulso de energia por um tempo, mas depois vem a crise, o nevoeiro, a irritabilidade. E o seu dia começa a se derrapar, não porque você é fraco, não porque falta disciplina, mas porque seu corpo nunca recebeu o que precisava para se desempenhar por completo. Os estoicos chamavam isso de uma forma de autonegligência. Epicteto nos lembrou que ninguém é livre se não for o mestre de si mesmo. Essa mestria não se aplica apenas ao que pensamos ou falamos, mas ao cuidado com o nosso corpo físico. Começar o seu dia honrando o seu corpo com alimentação real, isso é respeito próprio em ação. Vamos quebrar isso de forma prática. O seu cérebro precisa de certos nutrientes para funcionar em seu melhor. Proteínas para estabilizar o açúcar no sangue, gorduras saudáveis para apoiar o foco e a regulação hormonal, alimentos reais que digerem lentamente e fornecem a energia de forma equilibrada. Pense em ovos, abacate, iogurte grego, nozes, aveia. Não em pastéis, refrigerantes ou bebidas energéticas. Quando você escolhe comida inteira e intencional logo pelo céu, você não está apenas alimentando o seu corpo, você está dizendo para a sua mente: estou aqui para me desempenhar hoje. Carl Jung compreendia a interconexão entre o corpo e a psique. Ele acreditava que o físico e o psicológico estavam profundamente entrelaçados. Na visão de Jung, o corpo não era apenas um vessel, mas um espelho. Ele escreveu: a mente é como o olho, não pode ver a si mesma sem reflexão. E parte dessa reflexão inclui como tratamos nossa forma física. O que você alimenta o seu corpo se torna a qualidade dos seus pensamentos, a estabilidade de suas emoções e a clareza das suas decisões. Não se trata de culpa ou perfeição, mas sim de consciência. Pergunte a si mesmo: eu esperaria que um atleta de alto desempenho entrasse em treinamento sem combustível? Eu esperaria que um cirurgião fizesse uma operação com as mãos trêmulas e a cabeça leve? Então, por que esperar que você mesmo pense claramente, agir decididamente, ou seja estável quando suas necessidades mais básicas não foram cuidadas? Alguns dias, a batalha mais difícil não é sair da cama. É enfrentar a voz dentro da sua própria cabeça, aquela crítica interna sutil e silenciosa que aparece antes mesmo de seus pés tocarem o chão. Aquele que sussurra dúvidas, reproduz os erros de ontem e lança sombras sobre a sua confiança antes que você tenha a oportunidade de se provar. Não é alta, mas é persistente. E se você não a contrariar, ela define o tom emocional do seu dia todo. É por isso que as afirmações não são apenas exercícios de pensamento positivo. Elas são contra-ataques estratégicos. Quando feitas com intenção, elas funcionam como uma armadura verbal. Você não está apenas dizendo palavras, está reescrevendo o roteiro interno que tem rodado no piloto automático por anos. Está escolhendo pensamentos que se alinham com o que você quer se tornar, e não com o que seus medos dizem que você é. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Como imperador de Roma,
Ele começava seus dias não com proclamações externas, mas com declarações interiores. Em meditações, ele se lembrava a cada dia de como queria agir e responder, não reagir. Ele não deixava isso ao acaso. Ele visualizava o automestrado antes que a pressão chegasse. E se isso foi bom o suficiente para o homem mais poderoso do Império Romano, talvez seja bom o suficiente para nós também. É fácil esquecer o quanto você já tem quando a sua atenção está constantemente puxada para o que falta. Vivemos em um mundo que nos empurra a perseguir mais sucesso, mais reconhecimento, mais objetivos. E nessa corrida, frequentemente perdemos de vista o que já está dentro de nós e ao nosso redor. A gratidão não é um conceito amorfo de sentir-se bem. É uma disciplina, uma prática mental, uma forma de se ancorar na realidade quando tudo ao seu redor parece estar girando. Porque aqui está a verdade. O seu cérebro está programado para focar nos problemas. É um instinto de sobrevivência. Se você não assumir o controle desse foco, ele vai, naturalmente, se desviar para o que está errado, o que está faltando, o que pode dar errado. Mas quando você para, só por 1 minuto, e traz sua atenção para o que está bom, o que está funcionando, o que ainda está aqui, é aí que tudo começa a mudar. A sua mentalidade mudará, o seu estresse se assentará, a sua perspectiva se expandirá.